Pessoal, então, a aula passada eu deixei uma atividade para vocês. Eu vou ler aqui para vocês a atividade, tá? A pergunta, para vocês lembrarem. Uma grávida solteira sofre um acidente de carro e falece. Seus pais ainda eram vivos. Na certidão de óbito, consta que ainda era nascituro quando a mãe morreu. Um homem pretende o reconhecimento de filiação para ser herdeiro do seguro DPVAT. De acordo com a ordem de vocação hereditária, este pretenso pai poderá herdar o valor do seguro? A gente sabe que, de acordo com o artigo 1798 do Código Civil, que no caso, a atividade consta que na certidão de óbito havia o registro de que era nascituro. Nascituro significa que ele ainda não nasceu com vida. Então, ele nasceu morto, natimorto. A mulher sofreu um acidente, estava grávida, e nesse acidente ela morreu. Lá na certidão de óbito, se constou que era nascituro, é porque ele ainda não havia nascido com vida, ou seja, não se tornou herdeiro. Porque o nascituro, ele tem uma expectativa de ser herdeiro, que é condicionada ao seu nascimento com vida. Então, ele já havia sido concebido, sim, só que a expectativa de direito de ser herdeiro iria acontecer no momento que ele nascesse com vida. Se não chegou a nascer, é como se ele não tivesse existido, então ele não é considerado herdeiro. Se ele não é considerado herdeiro, ele não herdou o seguro para, consequentemente, transferi-lo para o suposto pai. Ok? Então, para se evitar pretensas ações de reconhecimento de filiação pós-mortem por pais que queiram se apropriar indevidamente da herança da mãe. Então, quer dizer, a mulher era solteira, ela não tinha o reconhecimento da paternidade do seu filho, provavelmente nem teria, a gente não sabe, e no momento que ela faleceu, o nascituro faleceu junto. Então, como ele tinha apenas a expectativa de legitimidade sucessória, porque ele ainda não havia nascido com vida e nem nasceu, é importante que conste isso na certidão de óbito para evitar pretensas ações de reconhecimento de filiação. Tá? Agora, professora, e se não constasse na certidão de óbito que era nascituro? Aí não dá para saber. Não dá para saber se o feto nasceu com vida, se o bebê nasceu com vida e instantaneamente faleceu. Porque pode considerar na perícia, pode constatar na perícia que a mãe faleceu, o neném nasceu, teve ali segundos de vida e morreu. Então, não é natimorto. Nasceu com vida e morreu em seguida. Aí ele é herdeiro. Aí, nesse caso, como ele é herdeiro e deixou como único herdeiro, no caso o nenenzinho, ele herdou da mãe, certo? E deixou como único herdeiro um pai que está pretendendo o reconhecimento da sua filiação, esse pai poderá herdar, porque na linha ascendência de classe, o grau mais próximo exclui o mais remoto. A gente vai ver isso na aula de hoje, tá? Então, a resposta da atividade que eu deixei aula passada é que não, que a pergunta foi, de acordo com a ordem de vocação hereditária, este pretenso pai poderá herdar o valor do seguro? Não, pois constou da certidão de óbito que ele era nascituro. Classes de herdeiros. Tá? O título da aula de hoje a gente ainda está em vocação hereditária e hoje nós vamos estudar as classes de herdeiros e depois das classes de herdeiros, o direito à representação. Todos os tópicos dentro de vocação hereditária. Super fácil, gente. Então, primeiro, quando eu falo de classe de herdeiro, eu me lembro lá do artigo 1829 do Código Civil. Lá no artigo 1829, o legislador traz quais são as classes hereditárias. Ele vai atrás de o legislador, lá no 1829, ele tentou adivinhar quem que seriam os herdeiros no caso do falecido
querer deixar um patrimônio. Presume-se que ele gostaria de deixar aquele patrimônio para os herdeiros de grau mais próximo, porque a afetividade dos herdeiros de grau mais próximo presume-se que é maior em relação aos de grau remoto. Tá bom? Então, dentro da classificação de herdeiros, a gente tem que lembrar do artigo 1829, que traz ali a divisão dos herdeiros em classes. A lei vai vincular a vontade do falecido ao sentimento afetivo que ele tinha em relação aos seus parentes. É por isso que cada classe é disposta no 1829 de acordo com o grau de parentesco mais próximo, tá? Então, pessoal, os herdeiros de grau mais próximos terão a preferência aos mais remotos. Semestre passado, a gente estudou lá em Direito de Família que existem as linhas de parentesco e dentro de cada linha de parentesco temos os graus de parentesco. Nesse sentido, nós aprendemos a contagem de graus e vimos que existem os graus mais próximos ao parente, a pessoa que a gente pegou como referencial, e aqueles de graus mais remotos. Aqui no direito das sucessões, quando eu falo de classe de herdeiros, lá no 1829, o legislador escolheu aqueles de grau mais próximo. Por exemplo, o inciso 1 fala dos descendentes. Então, em primeiro lugar, herda a classe de descendente. Segundo lugar, a classe de ascendente. Terceiro lugar, os cônjuges ou companheiros. E quarto lugar, e por fim, os colaterais. Tá? Então, essas classes vão sendo dispostas de acordo com os graus de parentesco, só que cada classe, dentro de cada classe, a gente percebe que existem graus diferentes também. E da mesma forma, se tem, por exemplo, a primeira classe, vamos lá, os descendentes. Os descendentes estão vivos, nós temos filhos, o de cujos deixou filhos e netos. Aí, nesse sentido, o filho é descendente de primeiro grau, não é? E os netos são descendentes de segundo grau. Qual que é o grau mais próximo de primeiro grau? Os filhos. Então, os filhos dentro da primeira classe de descendentes, que está lá no inciso 1 do artigo 1829 do Código Civil, dentro da classe de descendentes, o grau mais próximo, ou seja, os filhos vão excluir os graus mais remotos. Então, se o falecido deixou filhos e netos, os filhos vão herdar a herança e automaticamente os demais são excluídos da sucessão. Basta que exista uma classe de herdeiros e as demais classes serão automaticamente excluídas da sucessão. Então, ali nos descendentes, na classe de descendentes, nós temos filhos, avós, ou melhor, filhos, netos, bisnetos. Na classe de ascendentes, que é a segunda classe que está disposta lá no inciso 2 do 1829, classe dos ascendentes. Nós temos os pais, os avós e assim sucessivamente, porque não existe limite para a contagem de graus em linha reta, nem para subir na ascendência, nem para descer na descendência. Em terceiro lugar, a terceira classe são os cônjuges. Então, veja bem, primeira classe ascendentes, inciso 1 do 1829. Segunda classe de herdeiros, primeira classe de herdeiros, descendentes, inciso 1 do 1829. Segunda classe de herdeiros, ascendentes, inciso 2. Terceira classe, cônjuge ou companheiro, inciso 3 do 1829. E, por fim, a última classe, os parentes colaterais. Então, nós temos aí essas 4 classes definidas lá no 1829. Somente se uma classe estiver vazia, pessoal, é que a gente passa para a seguinte, tá? Pessoal, então, somente quando uma classe estiver vazia, a segunda vai ser chamada a suceder. Então, a primeira classe, qual que é? Inciso 1 do 1829, os descendentes.
se não tiver deixado descendentes, se o falecido não tiver deixado descendentes, aí que nós vamos atrás dos herdeiros da segunda classe, que são os ascendentes. Uma observação sobre o cônjuge e companheiro sobrevivente. Eles estão só na terceira classe, certo? Estão lá no inciso 3 do 1829. Só que, quando você vai ler o artigo 1829, você verifica que lá está assim, primeira classe, descendentes em concorrência com cônjuge, dependendo do regime de bens. Segunda classe de herdeiros, na ausência de descendentes, vêm os ascendentes do falecido, com concorrência com o cônjuge sobrevivo, o viúvo, independente de regime de bens. Terceiro lugar, cônjuge. Então, veja bem, professora, mas o cônjuge está como concorrente lá, tanto na primeira classe como na segunda classe. Sim, só que veja bem, não confunda. Cônjuge é herdeiro de terceira classe, ele está lá no terceiro inciso do 1829. Quando ele concorre tanto com descendentes quanto com ascendentes, ele não está inserido na classe. Ele tem sim um direito a uma cota do patrimônio, mas em concorrência sucessória. Então, o cônjuge nem o companheiro estão lá na primeira classe, que é a classe de descendentes. Eles têm apenas uma concorrência sucessória. Ele só vai tornar herdeiro, só vai entrar na classe hereditária dele na ausência de descendentes, primeira classe, e de ascendentes, segunda classe. Aí ele herda tudo. Tá? Então, nessas duas aqui, professor, então o cônjuge e o companheiro ficam sem nada. Não, não é isso que eu estou falando. Ele só não está na primeira nem na segunda classe de herdeiros. Ele está na terceira. Só que ele é concorrente com os de primeira classe, dependendo do regime de bens, e concorrente com os de segunda classe, independente de regime de bens. Outra questão dos cônjuges aí e companheiros é que o companheiro, pessoal, se você abrir lá o 1829, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só. Olha aí o artigo 1829, gente. E aí, 1829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens, ou se no regime de comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Tá vendo que o inciso 1, a primeira classe são os descendentes, como eu havia dito para vocês, e o cônjuge é concorrente. Na segunda classe, que está lá no inciso 2, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. A questão é o seguinte, para você entender quando que ele vai concorrer, o cônjuge, você precisa entender de regime de bens, tá? No inciso 1, aí na primeira classe. Aí olha lá, inciso 3, cônjuge sobrevivente, ele é a terceira classe. Em algum momento, pessoal, está escrito aí companheiro ou companheira? Vocês observaram isso aí? Não, né? Por quê? Porque o legislador do Código Civil, gente, só para você ter noção, o Código Civil é da década de 70, tá? Muitos de vocês nem eram nascidos quando foi projetado o nosso Código Civil. E o nosso Código Civil, apesar de ter entrado em vigor só em 2002, ele foi projetado em 1973, antes da Constituição Federal. Então, muitos conceitos e princípios da nossa Constituição não foram verificados no nosso Código Civil. Por exemplo, lá no artigo 226 da Constituição Federal, a gente tem, eu vou até passar aqui para vocês, aqui, ó, lá no artigo 226 da Constituição Federal, nós temos a conceituação das entidades familiares. O artigo 226 fala que a família é a base da sociedade e o Estado tem que proteger. E lá no parágrafo 3º diz que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, pessoal,
O STF, baseado nesse artigo 226 da Constituição Federal, declarou o artigo 1790, que é o artigo que fala justamente da sucessão do companheiro, que eu vou sublinhar aqui para vocês. Esse artigo 1790 fala como que era esse, que foi declarado inconstitucional. O STF considerou esse artigo aí do Código Civil 1790 inconstitucional. Por quê, gente? Porque o legislador entendia, o Código Civil entende que o companheiro ele tem que ficar uma última classe. O companheiro herdaria só depois dos parentes colaterais. Então, o que acontece? Existia um preconceito do legislador das famílias formadas pelo companheiro. Pois bem, voltando aqui, gente, o artigo 1790, então, colocava a classe do cônjuge, ou melhor, do companheiro, como quinta classe. Ele só herdava se não houvesse ascendente, descendente, cônjuge, nem colaterais. E por causa do artigo 226 da Constituição Federal, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, declarou esse artigo 1790 inconstitucional. Não só o 1829, mas todo e qualquer artigo que trata de direitos sucessórios referentes a cônjuge, eu vou ler cônjuge e companheiro, tá? Então, mesmo que no 1829 não esteja lá na terceira classe, no inciso 3, escrito companheiro, você vai ler companheiro. Então, a gente pode confirmar, de acordo com o nosso Supremo Tribunal Federal, que companheiro também é de terceira classe, juntamente com o cônjuge sobrevivente. Tá ok? Agora, pessoal, quero tratar com vocês sobre essa questão aí do princípio da exclusão. Antes do princípio da exclusão, a questão das uniões homoafetivas, gente. As uniões homoafetivas, em 2011, também foram reconhecidas como uniões estáveis. Então, todos os direitos sucessórios pertinentes aos cônjuges, que são pertinentes aos companheiros, também alcançarão aqueles que vivem em uniões homoafetivas.